SPX R11 versus IVVB11. Lembrando que esse vídeo aqui é uma recomendação de investimento, então já comenta aí qual a sua preferência em termos de exposição internacional aos Estados Unidos, se você usa o VT, se você usa o SPX R11 com hedge cambial, ou então se você usa o VOO, o IVV ou o IVVB11 ou algum dos ETFs diretamente ligados aos Estados Unidos, tá? Eu vou passar rapidamente aqui só pelos dois ETFs, brevemente um pouquinho do que é cada um e também olhar como é que foi a performance de um ano de negociação, que é uma janela recente aqui do SPX R11 para a gente entender um pouquinho desses movimentos, tá certo? Então, de forma bem direta e geral, o IVVB11, perdão, ele pega aqui o S&P 500 lá dos Estados Unidos, basicamente são as 500 maiores empresas lá da Bolsa Americana, lá dos Estados Unidos, tá? Então, tem diversos setores aqui em relação aos Estados Unidos, a maioria aqui são empresas muito grandes, tá? Muito grandes mesmo. E aí, só para sua referência aqui, o S&P 500, ele tem aqui um grande peso em tecnologia atualmente, mais de 33%, 34% desse índice tudo, né, dos ETFs aí que replicam o S&P 500, justamente por conta das gigantes aí de tecnologia, né? Então a gente tem principais holdings aqui, a Nvidia, a Apple, Microsoft, Amazon, Google, e assim por diante. Não é Google, né, é Alphabet, mas enfim, né, tem Meta, Tesla, enfim, grande peso aí na tecnologia. Depois tem aqui as financeiras, consumo discricionário e assim por diante, mas é inegável que está com um peso bem relevante aqui no S&P 500. Esse aqui é o ETF original, o IVV, e o IVVB11 compra esse ETF do S&P 500, tá? Agora, qual que é o grande ponto aqui em relação a esse produto? Basicamente, você está comprando um outro ETF lá do exterior e aqui você está fazendo a seguinte exposição, comprando as empresas do S&P 500 e, junto disso, estando exposto ao câmbio do dólar real. Então, se o dólar sobe aqui no Brasil, por exemplo, está em 5,50, se ele vai para 6, 6,50, ele vai carregar o ETF IVVB11 para cima também, tá? Similarmente, se você comprar o IVV, ou então o SPY, ou o VOO, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você, enfim, né, não vai ter o ativo subindo na bolsa, mas como o dólar subiu, se você fosse vender ele, né, trazer de volta para o Brasil, você ganharia também, vamos dizer assim, essa valorização do dólar, tá certo? Ou então, desvalorização dele, daí você teria talvez algum drawdown, enfim, né, não ganharia tanto quanto o original, tá? Já o SPX R11 ele tem uma proposta diferente. Então, basicamente, você também está exposto aqui a essas 500 empresas do S&P, mas você não está necessariamente exposto ao câmbio, tá? A grande ideia aqui deles é fazer uma exposição ao S&P 500, os mesmos ativos, porém através do mercado futuro. Vou dar uma resumida, tem um vídeo destrinchando isso aqui num detalhe absurdo, que eu fiz acho que um ano atrás, mais ou menos, mas a ideia aqui do Itaú foi justamente comprar aqui os contratos futuros em relação ao S&P 500, e através da rolagem desses ativos ali, desses contratos futuros, que é uma coisa complexa para a pessoa física fazer, você tem aí, vamos dizer assim, um prêmio adicional ali do diferencial de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Então você não tem a valorização ou desvalorização do dólar no SPX R11, tá? Mas você tem a valorização do S&P 500 mais um prêmio de risco aí, que é o diferencial das taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Isso aqui é bem complexo, mas num resumo, quando você compra ou vende contratos futuros e faz a rolagem deles, indiretamente está embutida o diferencial dessas taxas de juros, tá? Tá, Antônio, o que quer dizer esse diferencial de taxas de juros? Não entendi. Primeira coisa, deixar o like, se inscrever no canal, não esquece, não deixa para depois, tá? Muita gente assiste aqui recorrentemente, mas ainda não é inscrito, fica o lembrete aí, e o meu muito obrigado. Mas basicamente que você tem o BR Interest Rate, que são as taxas de juros brasileiras, e aqui a gente tem a americana, e aí você pode fazer aqui através da subtração, uma menos a outra, tá? Show de bola, eu adoro usar os gráficos aqui do TradingView ou no Panorama Resulta Capital, porque, enfim, dá para fazer muita coisa aqui com essas ferramentas. Então, basicamente, a gente tem aqui a nossa taxa Selic em 15 e também tem aqui, ó, Fed Interest Rate, nesse momento, ó, 15 a Selic, 3,75 as taxas americanas, lá do Fed, né, a Selic americana, vamos dizer assim. E se você fizer um menos o outro, você tem o diferencial das taxas de juros, ou seja, a diferença entre a taxa de juros do Brasil menos a americana. Ah, Antônio, por que é assim? É porque você está comprando um contrato futuro aqui no Brasil, que não tem exposição cambial, daí quando você compra lá no futuro, a taxa de juros está embutida e na rolagem você meio que está recebendo ali esse prêmio dessa diferença, tá? Cara, isso aqui não dá para explicar em 30 segundos, tem um vídeo completo do SPX R11 aqui no canal. Moral da história, essa linha branca aqui é o diferencial da taxa de juros, ou seja, é essa linha branca, na média,
que você vai receber adicionalmente a performance do S&P 500, no caso aqui com o SPX R11, tá? Então, eles mostram aqui, por exemplo, algumas performances em relação aos anos, em relação ao tempo aqui do S&P 500, legal? E aqui eles têm ainda o adicional das taxas de juros. Então, eles mostram aqui ó, o S&P 500 ou também com o efeito do carrego, né? O que é esse efeito do carrego? Aqui mesma imagem, basicamente, né? Eles mostram a diferença das taxas de juros. Eu mostrei ali um menos outro para ficar mais visual, mas aqui a média dessa diferença é 7,6% ao ano. Tá? Na média aqui eles pegaram 10 anos. Tá? E o que eu fiz aqui, ó, no Panorama Resulta Capital, isso aqui você pode acessar gratuitamente, tem um link na bio. Eu peguei aqui o dólar e deixei aqui, para a gente puxar nessa janela parecida ali, a média do dólar aqui em relação a ano, tá? E basicamente a gente tem o dólar variando aqui de 7,5% a 8,5% ao ano positivamente. Ou seja, qual que é a grande sacada aqui dessa diferença desses dois ativos, né? O IVVB11, você naturalmente está comprando o S&P 500 e comprando as empresas de verdade, né, pedacinhos minúsculos, obviamente, e estando exposto à variação do dólar. Ou seja, você vai receber a variação do S&P 500 mais a variação do dólar, seja se for para cima ou para baixo. Legal. Essa aqui é a forma mais convencional, tá? Praticamente todo mundo que investe em ativos no exterior, praticamente todo mundo acaba estando exposto ao câmbio, tá? Mas aí surgiram essas versões com o hedge cambial, com a proteção cambial, que faz o seguinte, vai te dar o S&P 500 e ao invés de te dar o câmbio, ele vai te dar então o diferencial aqui entre juros do Brasil e dos Estados Unidos. Ou seja, em ambos os casos você tem S&P 500 mais alguma coisa. Num deles, que é o mais convencional, é mais o dólar, mais ou menos, claro, e no outro você tem aqui justamente mais a variação do diferencial das taxas de juros. Moral da história, essa diferença das taxas de juros, ela é muito próxima ao dólar, tá certo? Então, em termos percentuais, de quanto é que rende as taxas de juros na média, Anthony? 7,6%. Quanto é que rende o dólar na média, Anthony? 8%, 7,5%, depende do ano, mas um pouquinho mais talvez. Ainda assim, extremamente correlacionado e extremamente interligado, tá? O diferencial das taxas de juros indiretamente tem tudo a ver com o dólar e com o câmbio, mas isso aí, enfim, né, não precisa se preocupar. Então a grande questão é a seguinte, eles têm uma tendência a terem um certo retorno parecido, não vou dizer que é igual, porque igual não dá para dizer que é realmente, tá? Mas eles tendem a ter um retorno parecido quando a gente fala de médio e longo prazo. Só que no curto prazo, o que acontece? Toda vez que o dólar subir bastante, quem tem IVVB11 vai, teoricamente, né, se beneficiar desse movimento ali do dólar, porque está embutido no preço. A gente já vai ver o gráfico na prática. E quem tem o SPXR11 meio que vai falar, pô, não ganhei essa valorização toda, mas ganhou o S&P 500 mais alguma valorização ali desses diferenciais. Quando o dólar cai, o IVVB11 vai cair junto, enfim, né, talvez não fique negativo, mas ele vai se desvalorizar porque o dólar está caindo. Foi o caso do ano passado, vamos ver na prática. E aí o SPXR11, o que vai acontecer com ele? Vai ficar lá com o gráfico do S&P mais um prêmio de risco, que é justamente esse diferencial, tá? E claro, se você gosta de ETFs e quer aprender, ou então quer um ecossistema completo com todas as etapas para você montar a sua carteira, entender dos ETFs, entender dos ativos, ter atualizações constantes de mercado e também o suporte diretamente comigo, tem aqui a Central, a Resulta Capital, para você saber mais. E nós estamos, inclusive, agora com uma mudança bem interessante, que a Central está virando global, hein? Em fevereiro teremos um aninho de Resulta Capital, a gente vai fazer ali finaleira aí do preço atual, depois ele vai mudar porque a Central agora está virando global e vai entrar um montão de coisas juntos, então é a última chance de aproveitar o preço que está atualmente, né? Depois, enfim, vai subir um pouco porque vai ter muito mais coisa, tá praticamente dobrando de conteúdo, não vai dobrar de preço, tá? Não é tanto assim, mas naturalmente quem está dentro vai se beneficiar. E aqui eu coloquei então esses ativos todos para a gente entender no detalhe como é que ficou essa questão de um ano para trás, porque o SPXR11 faz só um ano que foi lançado, né? Foi no finalzinho de 24. Podemos dizer que tem 25 fechado aí, tá? Mas ele já mostra aqui como esse efeito do câmbio ou não é mais relevante ou não em determinados cenários. Então, eu deixei aqui o Ibov só como referência, né? Lá em cima, mas não tem nada a ver. Então, nessa janela aqui, praticamente aqui ele está pegando 25 até agora, né? Janeiro 26, vou deixar aqui, não tem muito problema não. Mas ele nos mostra como, enfim, esses ativos estão relacionados. Então o Ibov aqui rendeu mais, enfim, legal. Pra quem falava mal do Ibov aí, né? Acho que metade da internet fala mal. É um ótimo índice para representar a média brasileira, tá? Agora, eu concordo com você que a média não é muito boa.
nesse caso específico do Ibov, tá? Enfim, assunto para outro vídeo, comenta aí se vocês querem que eu fale mais sobre isso, vai. Agora, sobre o SPX-R11, o IVVB11, a gente vê nitidamente que o SPX, né, subiu mais, né, ó, colocando só os dois, né, nessa janelinha aqui de um ano para trás, o SPX se valorizou mais, né? Pô, Antônio, o SPX venceu, ele é melhor. Ó, cara, 20% a mais, né? Como assim, cara? Ele venceu. Na realidade, galera, o que acontece, né? É justamente o efeito do câmbio, tá? Então, primeira coisa, ambos esses ativos têm relação direta com o SPY. SPY, VOO, IVV, enfim, com o S&P 500 dolarizado. O SPY aqui, ele tá, enfim, da Bolsa Americana, ele não tem dólares, ele não tem diferencial da taxa de juros. Vamos dizer assim, esse é o ativo original. Inclusive, é um dos ativos mais importantes aí do planeta, né? Um dos maiores ETFs, cara, um caminhão aí de dinheiro dentro dele. Ok, ele subiu aqui 18% basicamente nesse período, tá? Não é um ano fechado, mas você entendeu. Agora, qual que é a grande questão? O IVVB11, ele tá comprando praticamente o SPY ou IVV, né? Parecido lá dos Estados Unidos, mas ele tem o câmbio embutido. Então, olha que interessante aqui. Se a gente adiciona o dólar nessa comparação, ele tem aqui uma desvalorização de 13% nesse mesmo período. Ou seja, você até ganhou esses 17 ou 18% do SPY, né, do mercado americano ali, mas você indiretamente perdeu a desvalorização que o dólar teve nesse período. Qual que é o grande ponto? O dólar, na média, sobe 7,5%, 8% ao ano. Nesse ano, nessa janela, ele caiu 12%. Ou seja, tivemos um ano atípico, bem fora da média. Anthony, você acha que ele vai voltar para 7? Não é o que eu acho, é o que a média e a estatística diz. Pode ser que o dólar agora enfrente uma grande queda de 13% ao ano, vários anos seguidos, e ele volte a R$ 2. Pode ser. É provável? Não é provável. Mas aqui o grande ponto é, o IVVB11, ele nessa janela perdeu do SPY ou do SPX-R11 porque o câmbio se desvalorizou. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto aqui bem importante que você tem que ter clareza se está investindo em algum desses ativos, enfim, ou algum ativo redeado, você vai ter o efeito do câmbio ou não, enfim, né, relacionado a isso. Beleza. Ah, Antônio, é só somar, né, 2 menos 13, né, para dar aqui os 17. Não é, tá? É parecido com isso, mas não é. Você tem que fazer aqui as contas do início e do final de forma relativa. Mas a grande moral da história é você tá ganhando a valorização de uma ponta e perdendo na outra nessa janela. Já o SPX-R11, o que você tem? Você tem aqui o SPY, ou seja, os 17, 18% que subiu, legal, mais uma valorização do diferencial das taxas de juros. Ou seja, você teve aqui a valorização do SPY e ainda teve esse diferencial das taxas de juros embutido ali no preço, tá? Atualmente a gente está com mais de 11% de diferencial das taxas de juros. A gente sabe que ele tende a reduzir um pouco pela média, né? Ok, mas ainda assim você recebeu esse prêmio, vamos dizer assim. Tá, Antônio, então qual que é o melhor, qual que é o pior, né? Como assim? E agora, né? Cara, a grande questão é a seguinte, tá? Primeiro ponto, nos anos que o dólar cai, o IVVB11 vai sofrer, tá? Da mesma forma que o Bitcoin, se você está comprando ali, né, com a exposição natural ao câmbio, também vai sofrer, ou então a Nasdaq, ou então o World 11, que é o VT, a CWI, a renda fixa americana, a renda fixa global, cara, qualquer ativo dolarizado que tenha o efeito do câmbio, ele vai sofrer o efeito do câmbio negativo nesses anos que ele cai, e você vai falar, pô, não rendeu. Não é que não rendeu, o câmbio desvalorizou. Porém, no médio e longo prazo, a valorização que o dólar já teve em diversas janelas ajuda muito esses ativos a subirem. Tá, Anthony, mas você falou que basicamente ali o dólar e o diferencial das taxas de juros são coisas muito parecidas, né? São coisas muito parecidas. Eles têm uma tendência ali de ter uma valorização similar. Eu diria que o dólar acaba sendo um pouquinho mais seguro para você estar exposto. Já vou explicar o porquê. Mas talvez aqui, pensando em médio e longo prazo, se tudo der certo e não tiver nenhum grande problema político, vamos dizer assim, no Brasil, você talvez tenha menos volatilidade no SPX R11. Né? Entenda, você está exposto a um mercado de ações, porém com renda fixa junto. Então a renda fixa, né, que é esse diferencial das taxas de juros, ela só vai te ajudar a ter mais estabilidade. Então você vai, ao invés de receber a valorização do dólar, que oscila, a gente pode botar aqui o dólar, né? Tá essa linha aqui embaixo, quando a gente tira o zoom do dólar, olha, o que a gente tem, né? No caso ele está aqui aberto na IVVB11, e vou deixar aqui o SPY também, só para não ter o SPXR11 junto. Olha que legal, pegando aqui em médio e longo prazo, né? Sei lá, pegar 2015 até agora. Ah, o IVVB11, ele deu um couro no SPY. Ô, Anthony, o IVVB11 é melhor que o SPY. Não é literalmente a mesma coisa, tá? É porque o SPY,
Se você multiplicar ele por USD/BRL, ele aí sim tá se valorizando aqui com o câmbio junto, tá? Ah, então por que não deu igual? Porque esse USD/BRL é do Forex, não é exatamente igual ao da bolsa, tá? É uma aproximação. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: quando você compra os ativos dolarizados, você está exposto naturalmente a essa oscilação do câmbio, né? Que no médio e longo prazo, aqui, ó, isso aqui que é importante. O dólar, nessa janela ele subiu, né? Ele pode cair também, né? O dólar também pode cair. Vamos torcer, né, galera? Mas o grande ponto é, ele tem volatilidade, tá? Então ele sobe, depois ele cai, ele sobe, daí ele cai, ele sobe de novo, mas na média ele tem aqui esses tais 7,5 a 8%, né, ao ano, tá? Essa aqui é também a média do dólar. A grande questão é, você está exposto às oscilações junto, então você vai ter um pouquinho mais de balanço desses ativos do que se você está com uma renda fixa embutida, tá certo? Agora, qual que é o outro ponto? Se você está exposto aí ao câmbio, né, ao dólar, você fica mais, enfim, é exposto, vamos dizer assim, aos sinais que o mercado dá na realidade, tá? O que acontece? O câmbio, ele é uma variável aí que interfere muito na nossa economia, na nossa inflação também, né? É a realidade, isso é um fato, não é uma opinião minha, tá? Nós vivemos em uma economia muito dolarizada e é uma coisa que é difícil de controlar. Você até pode, por exemplo, se você for o governo, você pode colocar regime cambial em bandas, tentar travar o câmbio. Tem países aqui na nossa região que tentaram fazer isso, né? Você sabe de quem eu tô falando, escreve nos comentários. Moral da história, deu muito ruim. O mercado não gosta de câmbio fixo e câmbio travado. Ele gosta de câmbio livre, porque o dólar dessa forma é uma proteção. Ele sempre pode comprar dólar para retirar o dinheiro, para ir embora, ou então, enfim, né, para travar as suas economias de alguma forma bem complexa. Agora, o grande ponto é o seguinte: o câmbio é mais difícil de controlar do que as taxas de juros. E quando você está exposto ao diferencial das taxas de juros, você naturalmente está exposto à decisão do nosso Banco Central. Então, se você acredita que o Banco Central é totalmente independente, tranquilo, não tem interferência política, naturalmente o diferencial das taxas de juros vai refletir de forma muito próxima o câmbio, tá? Por conta ali dessas variáveis econômicas. Mas, se por algum momento, enfim, você acreditar que talvez o Banco Central, o diferencial das taxas de juros pode não ser mais tão interessante assim para os seus investimentos, talvez aí o dólar ele possa ser, enfim, um pouco mais realista com a realidade do mundo econômico, tá? Então, em cenários normais, que é a grande média aqui que a gente tem nos últimos anos do Brasil, esse diferencial é muito próximo do dólar e tende a ter uma rentabilidade mais estável, vamos dizer assim, você tem menos volatilidade. Mas, de toda forma, você vai ter um retorno talvez um pouquinho maior com o dólar, talvez. É claro, eu não estou nem entrando em termos de custos em relação a cada ETF, até porque o SPX-R11 hoje é um ETF único, né? Não tem nenhum concorrente. Mas, por exemplo, o IVVB11 tem vários concorrentes, até do próprio Itaú, né? Tem aqui, acho que o SPX-I11, se eu não me engano, que é o S&P com a exposição cambial, enfim. Eu gosto de trazer concorrentes para ninguém achar que eu sou patrocinado ou que eu tenho alguma ligação, né? Tem que sempre lembrar disso, né? Não tem ligação com bancos, gestoras nem corretoras. Mas aqui o grande ponto é que um deles pode ser um pouquinho menos volátil, com esse risco um pouquinho maior de descolamento, e o outro você está exposto puramente ao dólar, muito mais parecido com uma exposição internacional se você estivesse comprando o ativo no exterior, tá certo? Então comenta pra mim o que você achou aqui do SPX-R11. Naturalmente, em anos que o dólar cai, ele rende muito mais. Em anos que o dólar sobe, ele também vai render muito parecido com o SPY, né, que é o ativo original, SPY, VOO, IVV, todos são muito parecidos, que é o S&P 500 em dólares, mas ele vai, talvez não, ele vai perder do IVVB11, né, se o dólar se valorizar, porque o dólar vai ajudar o ativo a subir, tá? Então comenta aí pra mim qual você prefere, o porquê que você prefere, quer estar exposto ao dólar, não quer, você investe só no Brasil, né, tem gente que investe só no Brasil também, é uma opção, um pouco arriscada na minha opinião, mas enfim, né, liberdade. E claro, se você não quer saber tanto assim de ações e gosta mais de renda fixa nacional do Brasil, vou te recomendar esse vídeo aqui que eu mostro como a comparação dos ETFs versus Tesouro Direto versus caixinhas e CDBs, ainda assim o ETF consegue ter uma performance muito, muito boa de renda fixa brasileiro, ultra seguro porque é do governo, né, títulos públicos, porque o imposto você paga somente uma vez, ou no caso, ao fazer o saque, a venda, quando você decidir, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado por sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo, resulta capital.